Opa, e aí pessoal, tranquilo? Bom, e esse aqui é mais um E Se Fosse Anime, e hoje a gente vai ver como seria esse Friday Night Funk seria se ele fosse em um anime. O vídeo de hoje foi uma recomendação do Anastácio Lovich Menes Filho, tá aí o comentário dele aparecendo na tela, e sem enrolar muito, vamos direto pro processo. Bom, e como seria essa animação de Friday Night Funk? Eu dei uma pesquisada no jogo, descobri como ele era, e eu vi que tem vários bosses que você vai enfrentando ao longo do jogo. Então eu tive que escolher um deles para poder fazer parte da animação. E o que eu escolhi foi o Wheat. Eu sei, ele não faz parte do jogo original, mas sim de um mod. Eu gostei do design dele, achei ele bem interessante e coloquei ele na animação mesmo. Bom, depois de ter escolhido qual seria o nosso chefe, eu fui lá e procurei vídeo de referência para ver qual ideia ia surgir na hora de montar a animação. Depois que eu vi alguns vídeos, apareceram algumas ideias e eu já consegui passar para a próxima etapa, que era a modelagem 3D. Bom, essa primeira parte não tem o processo porque eu não tinha deixado o gravador ligado, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês como que ficou cada parte do modelo. A ideia que eu tive de cenário foi fazer um palco semelhante àqueles palcos em que ocorrem aquelas batalhas de rap. Eu modelei uma arquibancada onde ficaria a plateia, mas essa plateia não apareceu no produto final. Eu modelei apenas os formatos dos bancos, sem colocar os detalhes das cadeiras, porque nem iria aparecer na câmera. Então, se não vai aparecer na câmera, não precisa colocar. Eu fiz também dois holofotes apontados pro centro do palco para poder dar aquele jogo de luz interessante e mostrar que é ali que vai acontecer a batalha de rap entre o protagonista e o Wheat. Eu também fiz aquela caixa de som que a menina fica em cima, que depois eu fui pesquisar e descobri que o nome dela é Namorada. É isso. Eu vi pelos vídeos que tinha umas caixinhas pequenas do lado das grandonas, mas eu não coloquei porque achei que não precisava. Apenas as grandes já dava pra entender que era a caixa de som, não precisava de tanto detalhe e não ia mudar muita coisa no produto final. Bom, depois de ter mostrado todas as partes do modelo 3D, a gente pode passar para a próxima etapa, que é a animação 2D. Com o modelo pronto, eu tirei os prints dos cenários e passei eles pro Krita, que é o programa onde eu faço as minhas animações, caso você esteja se perguntando em onde que eu faço ela. Eu arrumei cada cenário no seu lugar e comecei a fazer o esboço da animação. O storyboard que eu pensei para essa animação foi: o cenário está todo escuro, holofotes acendem no meio do palco, mostrando que o show vai começar, a plateia grita, a namorada levanta os braços como se estivesse recebendo eles, e o resto eu vou deixar para vocês verem depois, que senão perde a graça, né? Pelo amor de Deus. Com os quadros chaves prontos, eu comecei a fazer os in-betweens, que são os quadros entre os quadros chaves. Por exemplo, suponhamos que tem o quadro A e o quadro B. No quadro A é o início de um soco, e o quadro B seria o fim desse soco, quando ele já realizou o movimento. Os in-betweens são os quadros entre esses quadros A e B que vão formar o movimento da animação. Tá aí uma explicação simples do que são os in-between, e com isso a gente já pode passar para a próxima etapa, que é a line art. Na etapa da line art que vai ficar evidente a mudança dos personagens do cartoon para a versão anime. Basicamente, eu ia deixar eles com uma proporção mais realista e com os olhos característicos de anime, aqueles olhos grandes assim. E com isso a gente já teria um resultado satisfatório. O único que ia ficar parecendo no cartoon mesmo seria o Wheat, porque olha pra ele, o cara é uma bomba ambulante, mas deixar ele com aspecto meio cartoonizado não seria problema, porque o próprio design dele é muito interessante, poderia ser usado facilmente em outras animações. Então ele vai ficar desse jeito mesmo. Não tenho mais o que falar sobre essa etapa, vamos passar para a próxima. Pintura. Essa etapa é bem importante, ainda mais se você usa cenários em 3D como eu, pois nessa etapa nós vamos mesclar o cenário com a animação. Para você ter uma noção de como um bom sombreamento é importante para mesclar esses dois, imagine esse cenário que fiz e coloca um personagem sem sombreamento lá. Fica estranho, não acha? Porque vai ficar nítido que ele é apenas uma imagem do modelo 3D. Agora se liga se a gente colocar um sombreamento correto. Voa lá, a perfeição. Fica muito mais natural e parece realmente que o personagem está naquele ambiente. O método que eu uso para pintar as minhas animações funciona assim: eu crio uma camada acima do desenho e pego um lápis com cor vermelha e outro com cor azul. A cor azul eu uso para marcar a sombra da superfície, já a vermelha eu uso para marcar as sombras mais escuras, aquelas que não batem luz mesmo, tipo embaixo do pescoço ou acima dos olhos, na orelha e por aí vai. Depois de passar por todos esses processos, nós temos o trailer de Friday Night Funk, se ele fosse um anime. Three, two, one, go!
3, 2, 1, go! E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você tem algum jogo, série ou filme favorito que você gostaria de ver se fosse um anime, me diga nos comentários que eu marco e faço. E gostaria de saber, você como animador, quais etapas você usa para fazer as suas animações? Eu acho que é interessante saber esses detalhes de animador para animador. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo e fui! Tchau!